Bruxo Mago Negro. Bom, meus amigos, hoje eu quero dar introdução a um assunto que será de grande valia para os estudos de vocês. Até pela questão não só de estudos, mas pela questão do conhecimento, porque sei que muitas pessoas não se interessam em estudar sobre este assunto. Mas como conhecimento, eu acho que vale a pena. Primeira coisa que vocês devem saber é que existe que luciferianismo e satanismo são totalmente diferentes. E qual é o mais antigo? Talvez a maioria das pessoas pensem que o satanismo é mais antigo. Que o satanismo, que é de 1960, por aí, lá veio já trazia algumas ideias, mas é basicamente de 1960. E que o luciferianismo vem depois. As pessoas acreditam que o luciferianismo vem depois. Não. O que vem muito depois é a quimbanda luciferiana, que é uma coisa que é bem nova, relativamente bem nova, comparada a estes outros segmentos. O luciferianismo, ele é do século XIII. Ele é do século XIII e nasce na Alemanha. Depois é fundada a primeira grande igreja luciferiana do mundo, é fundada nos Estados Unidos, mas é em 2015. Eu vou falar a respeito disso em um outro trabalho. O que eu quero trazer para vocês é qual é a grande diferença entre os luciferianos do século XIII e os satanistas do século XX. Qual é a grande diferença? A diferença é que o pessoal que é satanista, ele se opõe à Igreja Católica, se opõe à Bíblia e tudo que está nela. Enquanto os luciferianos originais do século XIII, não. Eles não se opunham a tudo aquilo que estava na Bíblia. Muito pelo contrário, eles acreditavam que o que estava na Bíblia era real e muitos até que era literal. A diferença de adoração é que eles consideravam que Lúcifer havia sido uma figura extremamente importante e que teria sido injustiçada no final. Por isso adoravam Lúcifer como se fosse um mártir que buscava a iluminação, que buscava a liberdade. Essa é a grande diferença entre o satanismo e o luciferianismo. A quimbanda luciferiana, que é o que existe hoje, é uma mistura, uma coisa muito misturada. Ela pega um pouco do satanismo e um pouco do luciferianismo. Até alguém comentou no meu canal, eu fiz um trabalho sobre satanismo, e o cara disse, é muito parecido com o luciferianismo. Hoje, essas ideias que estão aí hoje são parecidas, mas se formos buscar o original, que é o meu trabalho, buscar aquilo que é o original, aquilo que está nos primórdios das religiões, era totalmente diferente. Os luciferianos não eram contra o que está escrito na Bíblia, não. Eles acreditavam que existia, eles acreditavam e acreditam que exista um Deus que criou tudo e que criou inclusive Lúcifer. E eles acreditam em Lúcifer como uma entidade espiritual. A questão do erro de tradução do grego para o latim, para eles não importa, porque o que importa é a ideia que Lúcifer representa. Assim como muitos cristãos, alguns da Igreja Católica, mas esses já são poucos, mas são a maioria dos cristãos, alguns pregam que Jesus Cristo era Cristo, outros que Jesus era apenas um homem, outros que era um profeta.
Alguns que ele existiu, outros que foi apenas um mito criado e que este homem nunca existiu. Mas isso não é o importante para estas pessoas. Assim como para os luciferianos, a importância não está na existência da entidade em si, mas sim no que ela representa. O mesmo se dá para alguns cristãos, que mesmo sem a comprovação histórica da figura de Jesus como Messias, sabem da importância da pregação dele, daquilo que são as ideias que ele deixou para nós. Esses dias eu vi alguém conversando, não é alguém qualquer, foi o pastor Caio Fábio. O pastor Caio Fábio disse: o ateu é o melhor ser humano para Deus. Porque Deus, seja ele qual seja a tua compreensão, ele não se importa que tu não tenha uma crença ou que tu não tenha uma religião. Que é isso que as pessoas não conseguem entender. Para o divino, para o eterno, o importante para aqueles que são religiosos ou não, está nas suas atitudes, está nas suas escolhas. São as tuas escolhas que são importantes para este eterno, que tu acredite ou não, para ele não fará diferença nenhuma. O que ele julga não é o que tu come, não é o que tu reza, não é o Deus que tu crê, não. São apenas as tuas atitudes. Eu venho fazer um trabalho esclarecendo mais sobre a criação da doutrina luciferiana no século XIII, que nasce na Alemanha. Tá bom? Meu abraço a todos vocês.